Foi o sistema brasileiro se reunindo em clima de conforto e celebração e autoproteção, enquanto o país real, né, segue sufocado por insegurança jurídica, por medo de falar, censura velada e instituições que cada vez mais distantes do cidadão comum. O Lula, Alexandre de Moraes, autoridades do topo do poder, todos juntos, à vontade, aplaudindo. Isso não é detalhe, isso é mensagem, é uma mensagem absolutamente clara. O SBT, ele não nasceu para ser um salão do poder. O SBT sempre foi uma TV de família, popular, acolhedora, né, próxima do povo. Isso tem nome. Chama-se Silvio Santos. É isso mesmo. O Silvio Santos nunca foi militante, nunca foi ideológico, nunca foi apaixonado por político. Ele entendia algo que hoje parece um pouco esquecido. Política passa, instituições ficam. Silvio conversava com todos, mas não se ajoelhava para absolutamente ninguém. Ele recebia presidentes, mas não celebrava o poder, mantinha distância, um pouco de ironia, humor, sempre falava, xingava sorrindo. Quem não já viu isso acontecer? E principalmente, ele tinha independência. Ele jamais daria o rabo para o político chutar, porque ele sabia que quem se submete ao poder perde o respeito do povo. E foi o que aconteceu agora com o SBT News. O SBT cresceu exatamente por isso, porque não escolheu lado, porque não virou palanque e porque não confundiu jornalismo com bajulação. Qual será a moral do SBT News de criticar o STF ou criticar o presidente Lula depois daquela pompa toda? O que se viu agora foi uma ruptura simbólica. Mas para mim, o ato mais grave dessa história toda, você sabe o que foi? Calaram o Silvio Santos. Mas como assim calaram o Silvio Santos? Ele falou lá, mas só usaram sua voz. Se tudo isso não fosse o mais grave, houve algo que ainda foi mais perturbador do que qualquer outra coisa que aconteceu lá. Usaram o Silvio Santos com inteligência artificial. Colocaram palavras na boca de um homem que não está lá, que não está mais aqui entre nós, e não falaria aquilo. E não está aqui para se defender. Não foi uma homenagem, foi uma apropriação. Essa é a minha visão como telespectador e fã do próprio Silvio Santos. O Silvio Santos jamais concordaria com isso. Jamais aceitaria ser usado para legitimar um momento político tão decisivo. Jamais emprestaria sua imagem para normalizar o que está acontecendo com o país. Ele jamais faria isso. O Silvio Santos que nós conhecemos, não. O que vimos foi um Silvio Santos domesticado, um Silvio Santos conveniente, um Silvio Santos que não existiu. Não era o Silvio Santos falando. Era o sistema usando um fantasma para falar por si. Inteligência artificial não substituiu a consciência do homem que a gente conhecia como um empresário forte. Usaram inteligência artificial para apagar a postura crítica do Silvio Santos, neutralizar sua ironia, transformá-lo numa peça decorativa do sistema. Colocaram na boca dele as ambições do genro e das filhas, as ambições absolutamente empresariais, políticas, ambições de aceitação pelo poder. Mas o Silvio Santos que a gente conhece nunca quis ser aceito pelo sistema. Ele queria mandar no próprio jogo. O Silvio Santos faria piada, criticaria, causaria constrangimento, mudaria o clima. O Silvio Santos de A aplaude. Isso diz tudo. Quando o sistema precisa ressuscitar um morto, é porque falta legitimidade. Eles não mataram o Silvio Santos. Ele morreu pela idade, mas tentaram domesticá-lo depois de morto. Esse fim de semana, o sistema brindou, o constrangimento morreu e o legado do Silvio Santos foi violentado simbolicamente. Tudo isso enquanto o povo observava, sem entender absolutamente nada. Porque o povo não é burro. Ele não entendeu por que o SBT fazia aquilo, mas ele estava entendendo o jogo. E quando até os mortos precisam ser manipulados para sustentar o poder, é sinal de que o sistema perdeu o respeito pela própria história. O Silvio Santos não está mais aqui, mas não autorizou isso, e eu tenho certeza. Mas até nós como espectadores, e quem ainda respeita a sua memória, também não deveria aceitar isso.